Você já parou para pensar como se constrói a marca de um estado? Fica aqui no Movicast que no episódio de hoje a gente vai falar sobre comunicação pública com quem entende realmente do assunto. Seja muito bem-vindo ao Movicast, o podcast que move mentes e marcas. Se você é movido por estratégia, criatividade, você está no lugar certo. Aqui eu recebo vários profissionais de marketing, brand, design, empreendedorismo, para a gente bater um papo sobre marcas que inspiram e histórias verdadeiras. Eu sou Thiago Andrade, publicitário pós-graduado em marketing brand e sócio da Movipix, um estúdio de branding especializado em posicionar marcas estrategicamente. Se você precisa de consultoria, assessoria, entre em contato conosco através do link aqui na descrição desse vídeo. Hoje eu estou muito feliz em fazer esse episódio aqui, porque eu estou gravando com uma pessoa que é muito especial na minha jornada profissional, que é um ex-professor meu, ele é publicitário e ele é nada mais nada menos que secretário da comunicação do estado que eu amo, que é o meu estado, Sergipe. Então eu estou assim, super feliz por gostar bastante desse cara, por ser uma referência para mim e por ele ser secretário de comunicação daqui de Sergipe, eu vou poder entender um pouco mais sobre a comunicação desse estado. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado, Cleon Menezes. Eu que agradeço, Thiago, por estar participando aqui. Para mim é muito feliz, assim, vendo que dentro daquilo que a gente conversou lá atrás, da forma como você permeou aí sua jornada, de você ter se encontrado profissionalmente, isso é muito bom. O papel do professor, acho que é esse, quando a gente consegue ajudar a montar essas asas aí dos nossos alunos para que eles consigam encontrar seu caminho, é a melhor coisa que a gente pode ter e é o resultado pelo qual a gente trabalha. Então, parabéns pelo que você vem fazendo aí. E estar aqui hoje, para mim, é um momento também de muita alegria, porque a gente vai poder bater uma figurinha agora que somos colegas de trabalho, não mais aluno e professor, e isso também é uma coisa que a gente fica muito feliz quando a gente passa pela academia. Pô, cara, fico muito feliz com essas palavras. E assim, para quem não sabe, eu conversei muito com o Cleon antes de empreender, que eu comecei a empreender ali mais ou menos em 2017, né? Ali quando eu estava na faculdade. E aí conversei com o Cleon e ele me incentivou, me deu conselhos. Cleon já teve agência de publicidade, né, Cleon? E deu vários conselhos sobre como começar a dar os primeiros passos aí. E isso foi fundamental para ter construído a MoviePix. E hoje estamos aqui e o destino nos levou a ter esse bate-papo aqui, que eu estou muito feliz. E separei aqui umas perguntinhas muito legais para todo mundo entender aí sobre como é que são os bastidores da comunicação pública aqui de Sergipe. Tá preparado, Cleon? Mande bala. Vamos lá. Cara, eu decidi empreender aqui em Itabaiana, no interior do menor estado do país. Né? Eu decidi trabalhar com branding, com marketing há 8 anos atrás. Então, para mim é muito gratificante estar falando de Sergipe, né? E você agora liderando a comunicação de Sergipe, porque eu acho que é uma terra que é o menor estado, mas é uma terra que tem uma cultura muito forte, que tem coisas muito boas, e estou muito feliz da gente poder falar sobre essas coisas aqui hoje, certo? Para começar, eu queria entender um pouco de quem é o Cleon, como é que foi a sua história, como é que toda a sua jornada te levou até estar hoje na comunicação pública. Minha história, ela, como diz assim, ela não começou de forma linear. Eu não, se eu disser a você que eu lá atrás planejei estar onde eu estou, eu estaria mentindo. Eu sempre fui muito cabeça aberta a enfrentar os desafios que a profissão me colocava no meu caminho. Eu tive a oportunidade de, eu trabalhei como estagiário na parte de comunicação em uma construtora aqui de Sergipe, e de lá, quando eu entrei no curso de publicidade, eu meio que caí de paraquedas no curso de publicidade. Não era, eu queria, na verdade, atuar na área de cinema. Eu fui um dos que foi formados ali para aquela época áurea da MTV, então eu queria gravar clipes e ir por esse caminho. Só que na época eu não tinha condição nem meus pais podiam bancar minha estadia em outro estado para fazer um curso de cinema ou algo do tipo. Então, o curso que chegou mais perto para isso foi o curso de publicidade. E a minha jornada de descoberta durante o curso foi, bom, já estou aqui agora, a gente tem que fazer isso aqui dar certo. Então, para mim foi muito importante também o momento que eu entrei. Eu entrei ali em meados dos anos 2000, então foi um momento que já estava começando essa questão
da comunicação digital, já estava ali permeando, e eu sempre tive muita curiosidade em relação às coisas. Então, meu curso de comunicação, ele também foi permeado por muito da minha experiência na área de jogos, na área de comunicação digital. Eu sempre estava muito ligado a isso. Então, de certa forma, passei por isso, trabalhei em algumas agências aqui. Quando terminei a minha graduação, fui morar em São Paulo. Aí fiz uma especialização em comunicação digital e design gráfico. Depois disso, eu voltei para aqui, para Aracaju, e fui lecionar na Universidade Tiradentes. E depois disso, eu dei aula em pós-graduação da FANESE, fui professor substituto na UFES. E quando chegou ali em meados de 2008, eu abri uma agência e comecei a empreender. Paralelo a isso, eu dava aula na UNIT, e enquanto professor do curso de comunicação, eu fui entendendo um pouco de como as coisas funcionavam. Quando chegou ali em meados de 2018, 10 anos depois, o mercado dando uma reviravolta na questão das agências, todo mundo pensando, tentando entender onde é que o mercado ia, foi quando eu, então, recebi um convite de um amigo para trabalhar nas redes sociais do atual governador. E aí ele era deputado, e aí foi quando a gente começou a trabalhar. E nessa história dele enquanto deputado, fui para a campanha, aí fiz a parte digital dele na campanha, e aí quando ele se sagrou vitorioso, veio o convite de assumir a pasta de comunicação. Então, de forma bem resumida e bem prática, sair de um extremo ao outro, muito mais pelas questões das condições nas quais eu estava, do que ir sempre enfrentando o desafio, né? Bora, nunca fiz, mas vamos fazer. E aí, até então, o que me dava muito mais conforto de enfrentar esse desafio dessa jornada é porque eu sempre tive muito fincado na lógica da raiz do que é comunicação. Então, eu sempre acreditei que o básico bem feito, ele nunca sai de moda, e que quando você consegue ter consistência nisso, as outras coisas e as outras metodologias que vão surgindo, você absorve com muito mais facilidade. Perfeito. Você estava sempre atento às oportunidades e sempre dizendo sim, né, Cleon? Isso é importante. Exatamente. Você é um cara que gosta de desafio, então. Na verdade, é o que me move dentro da lógica de que eu entendo que toda oportunidade que bate à nossa porta, ela é um misto de questões. Ela não é simplesmente por uma questão técnica, grande parte das vezes. Acho que é muito pequeno a gente pensar que quando um desafio vem é só porque você está capacitado tecnicamente. Tem todo um contexto, acho que emocional também. Grande parte das vezes, enfrentar um desafio é muito mais a gente ter controle sobre as nossas emoções, sobre a nossa maturidade, do que a técnica em si. A técnica é o mais fácil. E eu digo isso porque quando eu fui assumir a primeira vez a, a oportunidade de me tornar professor, eu não vinha de uma formação acadêmica em que eu tinha sido treinado para ser professor. Eu tive que descobrir o meu modo de dar aula, dando aula. E eu digo isso porque eu lembro com muita clareza, primeira vez que eu fui dar aula, fui de redação publicitária, e era uma turma da tarde, uma aula que começava 1h20 e acabava 4h50. E a primeira pergunta que eu fiz era natural, me gerava insegurança, como é que eu vou conseguir passar aqui mais de 3 horas falando sobre um assunto? Quando me questionarem, será que eu vou conseguir responder a contento? E minha preocupação era não falhar. Então, isso tudo denota muito mais uma questão emocional, e estar preparado para isso é um pouco... Porque o técnico a gente consegue pegar um livro, abrir, pegar... Hoje a gente tem conhecimento em quase todos os formatos, você aprende desde texto a infográfico, então você consegue acompanhar com mais facilidade. Então, acho que pensar ainda assim para as oportunidades é você entender que o mundo também conspirou para que aquilo acontecesse. Então, acho que
é importante ter essa perspectiva. Perfeito, Cleão. Acho que daqui já tem muitos insights legais, né, que o pessoal pode tirar. E eu mesmo já estou aqui anotando mentalmente muita Uhum. coisa. Já que a gente está falando de desafio, aqui no Moviecast a gente tem alguns quadros e um deles é o desafio dos 60 segundos. O desafio de 60 segundos é uma maldade contra os publicitários, já vou dizendo logo. Porque a gente não tem essa coisa de resumir, né? A gente gosta de falar, falar, falar. É coisa do publicitário e tá tudo certo. Agora, eu fiz esse desafio para saber se os meus convidados vão conseguir reduzir em 1 minuto a resposta aqui da minha pergunta, certo? E a pergunta é: para você, qual é o principal papel da comunicação pública? Vai aparecer o cronômetro aqui, certo? E eu já vou começar a contar aqui. Se passar do minuto, tá tudo certo. Mas aí você tem 1 minuto para explicar para o pessoal que está assistindo o principal papel da comunicação pública. Eu consigo resumir isso numa frase. Eu acho que o principal papel da comunicação pública é aproximar pessoas da gestão, fazendo com que essa conversa seja uma via de mão dupla e que a gestão atenda às necessidades da sociedade. Basicamente, o que a gente precisa na comunicação pública é entender que o protagonista desse processo é o cidadão. Então, a gente aqui tem uma consciência muito clara de que, por isso que eu lhe falo sempre que o básico é importante. Imagine que se a gente for para aquela ideia simplória de que comunicação é emissor e receptor, o que a gente tem que minimizar é o ruído e que essas informações que o governo está colocando, ela seja a resposta do que a população pediu, porque quando um governo ele é feito por um político que é eleito democraticamente pelo seu povo, baseado nas propostas e naquilo que a população acredita que é um processo de mudança, ou que a população acredita que vai atender às suas demandas. Então, nós aqui da comunicação somos essa caixa de ressonância que temos o papel de fazer com que esse pacto que foi feito pelas pessoas através do voto, ele seja traduzido nas demandas em que a população tem. Então, por isso que eu digo, não precisa nem de 60 segundos, eu acho que resumir em uma frase muito clara, a gente fazer isso, comunicação pública é conectar as pessoas com a gestão, fazendo com que isso seja um canal aberto e uma via de mão dupla. Perfeito, Cleon. Ó, eu até tinha deixado aqui o cronômetro, mas para ser justo, vou deixar somente a frase, porque você resumiu, depois a gente ficou falando sobre. Mas para ser justo, vai ser somente a frase. Você conseguiu resumir muito bem. Eu acho que é um tema que é legal falar para todo mundo, né? Para a sociedade esclarecer mais o que é a comunicação pública, né? Porque a gente segue o governo, a gente acompanha tudo nas redes sociais, vê a comunicação na TV, no rádio, né, na mídia impressa, mas é legal a gente entender o que está por trás. Então, acho que essa explicação foi muito legal. E assim, Cleo, até dá para fazer um paralelo com a comunicação também de marcas privadas, né? Porque também, no fim das contas, é isso, é atender aquilo que o público deseja, né? É falar na linguagem do público, né? É estar sempre próximo. Então, acho que tem muita coisa que está relacionada. Queria que você falasse um pouquinho como é que a comunicação ela ajuda na efetividade das ações mesmo da gestão, porque comunicação e gestão tá alinhado seja no privado ou seja no público, mas na perspectiva do público, né? Como é que é essa relação? Então, eu sempre, recentemente, até tive a oportunidade de falar em 2 eventos e um ponto muito importante é as pessoas entenderem que comunicação não resolve gestão. Então, a gestão ela precisa ser Perfeito. uma comunicação exímia e maravilhosa, ela corre de forma paralela a uma gestão que também diz o mesmo, porque a gente vive hoje tempos em que todo mundo tem acesso a tudo, então a gente não consegue jogar mais a poeira para debaixo do tapete e vender um tapete persa, achando que as pessoas não vão levantar o tapete para tentar ver o que está ali embaixo. Então, acho que tanto na esfera pública quanto na esfera privada, a partir do momento em que os gestores eles entendem que as empresas e as suas gestões têm muito mais um papel social do que única e exclusivamente comercial, aí no tocante
mais ligado à questão da empresa, do mercado privado, é entender que as pessoas hoje, elas encontram os produtos como um commodity. Hoje você consegue mais de uma empresa que vende o mesmo produto de uma forma muito clara, você hoje bota no Google, quero comprar um copo, dependendo do modelo do copo que você queira que você vai comprar, é muito prático você encontrar ali, no mínimo, uns 10 modelos e cada um vendendo uma proposta de valor. Então, acho que a comunicação tem sim esse poder de agregar valor, de gerar, no caso da esfera pública, de gerar transparência da prestação de contas, mas também eu acredito que esse valor agregado se dá muito pelo que a comunicação diz daquilo que está sendo feito. Perfeito. Eu sempre falo também que a marca precisa ser verdadeira, né? A comunicação precisa ser verdadeira também. Porque se a gente faz uma marca que é toda desenhada, toda enfeitada, digamos assim, que quando a pessoa vai lá experimentar realmente o produto, o serviço, não tem aquela experiência, acabou, não adiantou de nada. Você pode até vender uma vez, mas depois a pessoa não volta. Então não é sustentável. Então, ao meu ver, também concordo muito com você, porque para mim a marca precisa ser verdadeira, ela precisa realmente ser sustentável, né, Cleon? Sim, até porque marcas são pessoas, né? Se a gente for. Na verdade, comunicação é sobre pessoas. Se a gente for pegar um exemplo muito prático, uma coisa é eu falar sobre Tiago para os meus amigos, e outra coisa é Tiago falar sobre ele mesmo para essas mesmas pessoas. Então, a gente, se a gente não tiver uma amizade em que a gente esteja alinhado no entendimento de que eu saiba quem você é e como você gosta de se mostrar para as pessoas, de apresentar quem é o seu verdadeiro eu, quando eu disser para alguém alguma coisa e você depois se apresentar, vai ter uma incoerência. E aí é nessa incoerência em que acontecem grande parte das crises, e que se eu não tive como falar sobre da forma que você gostaria de ter sido apresentado, você vai ter o seu tempo para se apresentar, mas as pessoas, quando olharem para mim, se eu falasse mal de você, por exemplo, iam virar para mim e dizer, não, acho que é um cara muito gente boa. Se eu falar bem e disser que você tem um atributo, que é um cara muito amigueiro, que é um cara que... E as pessoas perceberem isso, ela vai ter a validação. Então, a comunicação é um pouco disso. As empresas, elas se comportam como pessoas e tem muito do que de como elas querem ser enxergadas, e aí elas têm que pensar em como vão atuar para serem enxergadas dessa forma, e como a população vai enxergar, baseada nos pontos de contato que ela tem com a marca. Maravilha. Ó, aulas aqui, viu? E já já a gente volta a falar sobre branding. Agora vamos para um quadro que é o Movendo Ideias. Esse quadro é um bate-bola, Cleo. Então eu vou fazer uma perguntinha e você vai responder, certo? Um jogo rápido aqui. Então vamos lá. Uma campanha que te marcou aí da Secretaria de Comunicação. Daqui da secretaria, acho que a primeira campanha que a gente fez é Tactar. Foi o primeiro passo que a gente deu institucional da própria comunicação do governo, e acho que ela, no momento, ela chegou bem e conseguiu dizer para que o governo veio. Um momento que foi inesquecível aí na sua jornada de secretário de comunicação até agora, assim, um momento que você vai levar para sempre. O primeiro Arraial do Povo. A organizar o primeiro Arraial do Povo foi um desafio muito grande, e a gente faz parte dessa organização, ninguém faz nada sozinho, tem 3 grandes amigos que me acompanham nessa jornada, que é Gustavo, Edson Júnior, que a gente chama de Rato, e Marta, que é a adjunta de comunicação aqui. Então foi um ano em que a gente teve um grande desafio e num curto espaço de tempo, porque a gestão mal tinha chegado e a gente já precisava mostrar o porquê o evento era tão importante. Eu acho que o primeiro Arraial do Povo, sem sombra de dúvida. Perfeito. Uma palavra que resume Sergipe para você. Sergipe, eu acho que acolhimento. Agora, vamos descobrir agora quem é Cleon de verdade. Um caranguejinho na orla ou um beiju no mercado? Caranguejo na orla. Aí. Boa. Ô, Cleon, agora a gente falando de branding, cara.
Como é que vocês conseguem traduzir um estado inteiro, com cidades diferentes, culturas diferentes? Sergipe é pequeno, mas tem uma cultura muito plural, né? Tem muita coisa diferente. Todo dia a gente conhece uma coisa nova de Sergipe, mesmo morando aqui. Então, a gente já tem quase 2,3 milhões, né, de habitantes em Sergipe. É muita gente, muitas identidades. Como é que vocês conseguem resumir isso tudo em uma identidade única, né? Em palavras, em sensações, em visual? Ouvindo as pessoas, eu acho que nada melhor representa o povo sergipano do que o próprio sergipano. É isso que a gente tenta na comunicação o tempo todo trazer e deixar claro. E um exemplo disso, quando eu falei até do Arraial do Povo, é engraçado que quando as pessoas vão lá no evento, a gente acabou de ter o terceiro ano, conseguimos consolidar um posicionamento de marca que é muito mais do que simplesmente um posicionamento de gestão, mas assim, foi um sentimento que foi reavivado nas pessoas de que Sergipe é o país do forró, e isso para quem trabalha com comunicação, assim, para a gente é uma grande vitória, porque não é um slogan de campanha, não é nada disso que a gente queria. A gente queria fazer com que as pessoas enxergassem o potencial que Sergipe tem, o potencial que o sergipano tem, e dizer que Sergipe é o país do forró é muito mais falando sobre o sergipano do que única e exclusivamente. Porque quem produz essa cultura, quem produz tudo isso que faz a gente ser esse gigante pulsante na cultura junina é o próprio sergipano. Então, uma das coisas que a gente faz é tentar entender mesmo, assim, com muita pesquisa, entendendo muito o comportamento das pessoas, aquilo que elas gostam, as particularidades da comunicação, da forma de se comunicar do sergipano, da forma de se vestir. Então, tudo isso acaba virando elemento cultural para a gente e, como a gente sempre diz, né, assim, o publicitário, ele é um artesão, porque ele fica pegando essas referências e tentando costurar e materializando. E aí uma das coisas e aí eu falei da questão até do próprio Arraial do Povo, é, veja assim, essa proposta de valor de que Sergipe é o país do forró não fosse uma verdade, ela não se consolidaria como se consolidou. Então, é isso que eu sempre acredito, assim, quando você resgata nas pessoas aquilo que elas têm, a comunicação ela tem um poder muito maior do que simplesmente uma peça publicitária. Maravilha. E Sergipe está fazendo um movimento muito bonito de crescimento, tanto trazendo coisas para cá, né? A gente teve Bienal, né, Bienal do Design em Sergipe, né? Que coisa diferente, que coisa legal. Eu fui, aproveitei, até gravei podcast, quem quiser dar uma olhadinha no nosso canal. É, teve Iron Man, teve tanta coisa legal tá acontecendo em Sergipe, né? Coisas diferentes. Como também estou vendo um processo muito legal de valorizar a própria cultura, e isso também deixo aqui meus parabéns a vocês da comunicação, né? Você e toda uma galera que eu conheço, muita gente, inclusive da comunicação, já mandou um abraço para todo mundo. E assim, vocês estão fazendo um trabalho muito legal disso, de resgate da cultura. Então, tem muita coisa como o Arraial do Povo, né, que vocês fazem. Tem muitos artistas também sergipanos que acabaram explodindo, digamos assim, nacionalmente, né, nesses últimos tempos. Então, isso também é aproveitado, de certa forma, na comunicação. Como é que essas ações funcionam, Cleon, para fortalecer uma marca que, de repente, passava por um processo de crise no sentido de que, é o menor estado, então rola um preconceito e tal, né? Rolava isso. Como é que vocês vêm trabalhando para valorizar essa cultura para quem já é o público interno, digamos assim, quem mora aqui, mas também para o público externo ver, poxa, olha lá, o menor estado do Brasil tem muita coisa legal, vou lá, vou conhecer, porque o turismo também está bombando, né? Então, como é que vocês fazem essas ações? Então, como eu lhe falei, assim, enxergar no sergipano essa grandiosidade que a gente tem e que, desde muito tempo, muitas das coisas que aconteciam em outros lugares, a gente sempre olhava com aquela referência de dizer assim, mas é porque a gente isso, a gente aquilo, e o governador Fábio Mitidielli, ele é um administrador, ele sempre teve essa visão de mostrar a grandiosidade que Sergipe tem pelas suas pessoas, e isso acho que foi um grande acerto dele e que, desde o início, e como você falou, eu não acredito que seja... Por isso que eu falo que a oportunidade ela não vem somente como uma coincidência. É, a gente tem um artista hoje como o Natanzinho Lima, por exemplo, que estourou aí no Brasil inteiro em relação ao Arrocha. No segundo ano da Arraial do Povo, que fez as terças do Arrocha, a gente teve um público que parou a cidade inteira. Então, aquilo ali
foi um dos primeiros passos que foi dado para... E Natanzinho, inclusive, um dia comentou que, assim, poxa, que legal o Sergipe ser esse celeiro de cantores do arrocha, e a gente abraçou isso, né? O governador tinha uma ideia muito clara, e abraçar esse projeto é uma prova de que a gente está abraçando o sergipano. Então, não só Natanzinho, mas também a gente teve Nadson Ferinha, o próprio... me fugiu o nome dele agora. David Novaes, quando fez aquela gravação da música que estourou também nacionalmente com Wesley Safadão. Então, assim, tudo isso faz parte de um olhar, de um enxergar, de um entender, que quando a gente vai olhar para o todo, Sergipe vem se tornando... fomos considerados o estado mais seguro do Nordeste. Isso tudo é um somatório de um clima que, quando você coloca um sentimento bom, é a mesma coisa assim. Imagine que você, quando chega em casa, tá sua casa bem iluminada, um cheiro exalando bom da cozinha, então, e você recebe qualquer pessoa num ambiente como esse, é natural que as pessoas se sintam confortáveis, e qualquer tipo de problema, ele automaticamente cai por terra ali, porque você diz assim, pô, eu cheguei em casa. Então, fazer com que o sergipano se sinta em casa foi uma dessas tarefas, e é o que o governo tem tentado trazer, de ouvir as demandas da população, tentar melhorar. Logicamente que muito precisa ser feito, não existe uma gestão perfeita. Logicamente que existe a vontade de que tudo seja corrigido, que tudo seja resolvido, mas o mais importante, eu acho, é que as pessoas estão enxergando esse sentimento, essa vontade de melhorar, de fazer com que a gente tenha um estado que todo mundo sinta orgulho de estar aqui. Perfeito, e eu acho que isso vem acontecendo mesmo. Até fiz um podcast com o Fábio Chimes, que é o diretor de operações lá da Boa Luz, e aí ele falou muito disso, de olhar para o interior, olhar para Sergipe, que é um estado pequeno, e pensar, poxa, aqui cabe, né? Aqui dá para fazer coisas grandiosas. E eu vejo que Sergipe está indo nessa linha e fico muito feliz. E assim, que só cresça cada dia mais, né? Ô, Cleo, eu queria que você contasse aí um pouco dos bastidores, porque deve ser luta, hein? Fazer comunicação a gente faz comunicação de empresa, já é trabalho, imagina do Estado. Você tem alguma coisa para contar, assim, de como é os bastidores no dia a dia, a correria, algum exemplo que você queira trazer aqui pra gente? Basicamente, como eu lhe falei, não existe uma gestão perfeita. Então, quando a gente está falando de comunicação, principalmente, porque a gente vive vive com o dedo no pulso do Estado, ou seja, tudo que está acontecendo passa pela SECOM. Então, a gente tem muita informação que chega aqui, a gente monitora os canais de rádio, os canais de internet, a TV. Então, todos os meios de comunicação, a gente tem um monitoramento para enxergar o que as pessoas estão falando, o que elas estão comentando, o que elas estão reclamando, o que está acontecendo. Então, é, o grande desafio que a gente tem é escolher e conseguir entender, dentro desse movimento, as prováveis crises que podem acontecer, para se antecipar, para evitar com que elas aconteçam. Mas essa luz na comunicação que o Estado teve. O governador, ele, desde quando era candidato, sempre teve muita predisposição a investir em comunicação. Dentro do seu plano de governo tinha a recriação da secretaria, que era uma coisa que há anos não era. Ela passou por várias mudanças, e hoje a gente tem de novo uma Secretaria de Estado de Comunicação. Então, isso já demonstra a importância que o governador enxerga na comunicação. Então, é um desafio que a gente tem como o principal pilar aí, como eu falei, é o conceito lá da comunicação pública: prestar contas com a sociedade, fazer com que a sociedade se sinta partícipe desse processo, porque não existe governo que ande sozinho. E eu acho que o que aperta no nosso dia a dia é justamente isso, é esse volume de demandas que a gente tem, e ter o discernimento de saber, ó, vamos pegar isso aqui para tentar tratar desse jeito, vamos pegar isso aqui. E, paralelo a isso, que é inerente à comunicação pública, é a questão da política, os opositores, a forma como, em alguns momentos, algumas pessoas elas têm um problema na questão da manipulação das informações, e aí a gente tem uma briga aqui grande para a questão da integridade da informação.
evitar discursos de ódio, evitar fake news. Então, isso tudo é que eu acho que é o maior desafio que a gente tem no dia a dia de uma gestão. Perfeito. E eu acho interessante quando você fala sobre esse senso de pertencimento, né, dos cidadãos, tal. E eu fico pensando, fazendo um paralelo com empresas, que as empresas, às vezes, muitas têm uma vontade danada de criar uma comunidade, né, de ter uma comunidade de fãs, tal. E na verdade, as comunidades já existem, né, Cleão? É como vocês aí, né? A comunidade Sergipe já existe. Então, o que você faz é adaptar a sua marca, né, trazer identificação para sua marca para gerar essa conexão, né? Então, eu acho muito legal esse trabalho da comunicação pública, porque eu acho que dá muito insight legal, traz um ensinamento muito bom para o privado também, né? Até porque eu sempre brinquei muito assim com os alunos, até hoje eu ainda acho que isso é uma coisa que é muito clara. É, a comunicação ela é um processo de paquera. Você precisa entender quem está lá do outro lado, o que gosta, quais são os pontos que vocês têm em comum, o que é que vocês gostam de conversar, para que você possa pelo menos dar um primeiro passo e que a partir daquilo ali exista um interesse mútuo. Sem você encontrar esses pontos de conexão com outra pessoa, não tem como existir um relacionamento. Então, acho que a comunicação, ela tem muito desse papel, por isso que a pesquisa é tão importante, porque quando a gente sabe como as pessoas se sentem e reage a esse sentimento das pessoas, automaticamente as pessoas é onde gera o ponto de pertencimento. Por isso que eu digo dessa lógica da paquera, porque imagine que você está interessado em alguém e esse alguém gosta de um estilo musical que você também gosta, e aí quando você vai começar a conversar, você já fala desse estilo musical. Então, é uma porta que se abre de uma forma diferente. Poxa, eu também gosto, e aí a conversa ela flui com muito mais naturalidade. Isso mesmo, já gera conexão, né? Voltando a falar de bastidor, Cleon, que eu abri esse parênteses aqui agora. Cara, você falou do Arraial do Povo e eu fiquei pensando na correria que deve ser. Mas eu queria entender como é que funciona. Vocês começam a pensar no Arraial do Povo, planejar quando, assim? Como é esse processo de Quando planejamento? acaba o outro. Quando um acaba, Já até último dia, 5 da manhã, vocês já estão, tá. E até 2026? porque o processo que a gente tem aqui é muito. Durante ele, a gente já enxerga onde a gente poderia melhorar, o que é que pode mudar. Então, assim, a gente sempre tem de uma forma muito clara que tudo que está bom pode ser melhorado. Então, é sempre tentar encontrar essas conexões onde a gente vai trazer mais conforto para as pessoas, onde as pessoas entendam. E aí esse mapeamento dos públicos que a gente tem. Tem muita família, tem um cara que só quer ir para festa, tem um casal, tem entender esse movimento deixa para a gente muito claro. Vou dar um exemplo, esse ano a primeira-dama e a secretária de Assistência Social, Érica Mitidieri, ela capitaneou um projeto chamado Acolher, em que os catadores eles tiveram um espaço onde eles, antes de irem fazer a coleta de material lá na arena do evento, eles poderiam deixar seus filhos, como se fosse uma creche, e ficavam, como se fosse não, uma creche, e eles pegavam os EPIs, iam, trabalhavam, voltavam, tomavam banho, trocavam de roupa, sabia que o seu filho estava ali tranquilo. Então, assim, é um cuidado de olhar para aqueles que são vulneráveis ali. E a diferença de um evento privado para um evento público é que um evento privado ele tem um objetivo muito claro, que é de gerar lucro. Já um evento público ele tem um objetivo claro também, que é de trazer entretenimento para a sociedade, mas também movimentar a economia, valorizar a cultura local, valorizar aquelas pessoas que fazem parte do ecossistema para que aquele evento aconteça. E aí, esse espaço acolher desse ano foi um pouco disso, de a gente ver todos os catadores ali no dia a dia e tentar fazer com que a vida deles seja mais confortável, é papel do Estado. Então, essa ótica de olhar para todos que estão envolvidos naquele evento. E aí, quando você olha hoje para um evento que a gente já, que não é só o Arraial do Povo, é o ciclo junino. O Arraial do Povo é só o evento da aula, mas tem a questão do investimento nas quadrilhas que foram feitas, nas atrações locais. Então,
tudo isso, quando a gente vai colocando na ponta do lápis, na ponta do papel e entendendo, faz com que a gente tenha uma visão mais sistêmica e consiga com mais clareza compreender qual é o papel do Estado, o que é que precisa ser feito para que quando as pessoas vão nos eventos do ciclo junino, elas se sintam confortáveis e entendam que aquilo ali foi feito por elas, porque é feito por sergipanos e para elas. Maravilha. E tudo acaba virando um ecossistema, né? Um ecossistema tanto da marca, que tudo conectado, padronizado, como também da pessoa realmente se sentir acolhida em tudo, né? Seja num projeto como esse, como até mesmo no próprio Arraiá, né? Na festa em si, o palco que vocês fizeram lá ficou lindo, aquela coisa bem Sergipe mesmo. Então, as frases, enfim, toda a estrutura de marca, de comunicação e de tudo que é feito no evento, e não só no evento, como você colocou, mas todo esse período se conversa. E eu acho que aí é que está a beleza dessa integração entre a comunicação, a gestão e várias outras áreas que tem aí no estado, né? Então, deixo aqui meus parabéns enquanto Que sergipano. bom. Ô, Cleon, a gente já está chegando ao final aqui, e aí estamos indo, infelizmente estamos chegando ao final, né? Tá um bate-papo tão legal, mas estamos indo aqui para o quadro Movie Tips. Queria que você deixasse um conselho, aquela super dica assim como você me aconselhou e eu levei a sério e deu tudo certo. Queria que você deixasse um conselho para quem está assistindo aqui, comunicadores, publicitários, né, pessoas que trabalham com branding, até pessoas que trabalham com comunicação pública também. Queria que você deixasse aí um conselho para a galera. Acredito assim que não é nenhum conselho, sabe? Eu acho que é mais assim, acho que se a gente for olhar a importância que a comunicação tem, eu acredito que goste de gente, goste de pessoas, goste de conversar com pessoas. Eu acho que é, o ato de comunicar-se, ele diz muito sobre o que é a comunicação. Então, acho que quando você ouve o que as pessoas têm a dizer, e principalmente pessoas que não são dentro do seu próprio ciclo de amizades, assim, conversar com pessoas que têm opiniões divergentes, compreender um pouco do contexto onde cada um vive, é através da comunicação que a gente consegue resolver grande parte dos nossos problemas. Então, para a gente conseguir se comunicar de uma forma clara e eficaz, antes de tudo, a gente tem que ter afeto um pelo outro. E eu acho que gostar de gente é um primeiro passo, porque imagine que você é torcedor do. Eu sou torcedor do Vasco e você é torcedor do Flamengo. Se a gente for discutir só sobre as minhas convicções em relação ao Vasco e você for sobre as suas convicções com o Flamengo, a gente não vai ter um diálogo. Mas se eu entender que antes de Vasco e antes de Flamengo existe Thiago e existe Cleon, e a gente tem uma amizade e vai conversar, eu vou entender o porquê. E aí é onde está, eu acho que o brilho da coisa. A gente vai perceber que a gente não é tão diferente, que o que lhe conecta ao Flamengo, de repente, é a mesma coisa que me conecta ao Vasco. E acho que é isso que é o mais legal da comunicação, assim, é quando a gente entende de fato que um obrigado, um bom dia, uma boa noite, um simples gesto muda a vida de muita gente. Então, imagine, se um bom dia tem esse poder, imagine uma comunicação preparada para o outro. Então, acho que é um pouco disso. Então, se conecte com gente, goste de gente, que a comunicação nunca vai falhar. Maravilha. E qual legado você quer deixar aí liderando a comunicação pública de Sergipe? Rapaz, ainda sou muito novo. Não, pelo amor de Deus. Tô brincando. Mas não, eu acho que um legado que me deixaria muito feliz, se você me perguntasse, as pessoas reconhecerem que existia um trabalho, uma vontade de valorizar Sergipe. Acho que valorizar Sergipe e o sergipano. Se um dia lá na frente as pessoas perceberem que tudo que foi feito aqui pela comunicação, pela gestão do próprio governador, teve um cuidado, um carinho, uma intenção de fazer com que Sergipe seja melhor, para mim já valeu, porque
essa oportunidade que eu estou tendo não é sobre a minha pessoa, inclusive é deixar o estado um lugar melhor para as minhas filhas, para as amigas delas, para os filhos dos meus amigos, para quem vai vir aí pela frente. Então, eu estou tendo uma oportunidade que eu sou muito grato a Deus, antes de tudo, de estar podendo passar por essa função. E na minha passagem por essa função, eu quero que um dia as pessoas percebam que eu, de alguma forma, ajudei a contribuir no crescimento do nosso estado. Acho que esse legado é uma das coisas que acho que não tem preço, não pela minha pessoa, não para botar meu nome em nenhuma placa, mas eu acho que é o sentimento de dizer assim, ele foi uma das pessoas que ajudou a fazer com que o nosso estado seja um pouco melhor hoje. Então, acho que isso é de bom tamanho. Que massa, Cleon. Estou muito feliz. Estamos chegando ao final aqui. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta que eu faço em todo episódio, certo? Esse podcast é sobre marketing, brand, design, empreendedorismo, mas também sobre vida. Então, eu sempre pergunto, qual foi o aprendizado que mais movimentou a sua vida? O aprendizado que mais moveu minha vida, rapaz, acho que o nascimento de minhas filhas. Quando você se torna pai, se torna responsável por alguém, você percebe que a vida é muito mais sobre o cuidado que a gente precisa ter com os outros para que os outros tenham cuidado com a gente. Então, acho que quando você tem filho já? Ainda não. Então, por enquanto só pets, mas um dia então, de certa forma, é quando você compreende que você é o tipo que fala do tal do amor incondicional, né? Que você dá sem querer nada em troca. Eu acho que é o maior ensinamento que a gente tem, inclusive o que Deus ensinou pra gente, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, acho que isso fica muito claro quando você tem um filho. Que maravilha, que final bonito, hein, Cleo? Fomos para um caminho poético, um negócio tão legal. Rapaz, estou muito feliz com esse bate-papo, foi muito divertido, aprendi demais, certo? E assim, com certeza, um momento muito especial para mim, por estar aqui voltando a conversar com você depois de anos aí que você me ensinou lá na UFES. Cara, só tenho a agradecer, brigadão, um abraço, viu? Você tem uma rede social para deixar pra gente seguir? Você é o cara mais low profile, né? Eu sou de bastidor. Mas tem meu Instagram lá, @eucleon, e qualquer coisa que precisar falar, manda mensagem. Estou aqui à disposição. E quem também fica o convite também para você, Thiago, se quiser um dia vir conhecer a secretaria, pode dar uma passada. Com certeza. Para entender um pouco como é que funciona. E é isso. Obrigado mais uma vez por estar participando. Para mim também foi um momento de muita felicidade. Espero que seus caminhos aí sejam sempre abertos e que tenham muita felicidade nele, profissional, pessoalmente, e que, como você falou, né, você está o melhor nos menores municípios do Brasil, mas é a cidade do caminhoneiro, é uma cidade que tem muita história, e acho que é um pouco disso, assim, tenho a certeza que o seu trabalho que você faz hoje, ele de alguma forma vai impactar na vida de alguém. E eu acho que como lhe falei, é muito sobre isso. Parabéns, continue, siga em frente e que o seu podcast ele continue crescendo. Obrigadão, Cleon. Pô, tô felizão, viu? Obrigado mesmo. Espero que você que tá aí tenha gostado também desse bate-papo. Rapaz, se você não gostou, eu não sei mais o que fazer. Porque foi legal, viu? Então, se você gostou, já curte aqui, se inscreve e compartilha para seus amigos, porque a ideia boa é aquela que a gente movimenta, né, Cleon? Com certeza. Para frente. Vai ficar aí. Isso mesmo, vai ficar com a ideia só para você, com esse aprendizado só para você, compartilha aí com seus amigos, certo? Marca a gente nas redes sociais, certo? Segue a gente lá também para mais conteúdo sobre marketing, branding e design. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo Moviecast e até lá, continue em movimento. Ficou com gostinho de quero mais? Já corre pro YouTube ou Spotify da MoviePix para mais episódios do Moviecast. E não esquece de compartilhar com seus amigos que querem movimentar as ideias. Para mais conteúdo sobre marketing, branding e design, siga a MoviePix nas redes sociais. O Moviecast é uma realização da MoviePix, estratégia que movimenta.